A gente tem de fazer a diversidade fazer valer, não só através de uma política de reconhecimento, mas através de uma política de circulação, de trânsitos, de conexões e pontes, ou seja, fortalecer aquilo que está no caput da Convenção da Diversidade Cultural. Diversidade se faz com diálogo e não só com apoio às expressões. Tá? Isso está no caput da Convenção que o Brasil é signatário. Outro ponto é pensar essa ideia dos direitos e da cidadania a partir da noção de trajetória, ou seja, em que medida que nós podemos contribuir para o desenvolvimento de crianças e jovens a partir daquilo que a gente está produzindo nas nossas várias linguagens, dos nossos espaços, na relação com as nossas comunidades. A gente sabe que cultura se faz no município, na comunidade, no bairro, né? Eu tenho entendimento, eu acho que é um entendimento que a gente está começando a construir, que é necessário que a gente pense claramente como que o Estado, de certa forma, vai estar contribuindo para pensar tipologias diferentes no campo dos seus vários programas. Vou dar um exemplo. O Programa Cultura Viva reúne um sem número de iniciativas que são fundamentais e que... Então, no sul do país, existem arranjos diferenciados, existe uma demanda muito grande por microprojetos, por projetos que articulam várias instituições para pensar uma intervenção comunitária mais articulada e menos localizada. Existem demandas no campo da música, no campo das artes, que a gente está tratando com a Funarte, que é pensar as várias distinções, assim, um ponto de cultura que vem já desenvolvendo um trabalho de muito tempo, como que ele se desenvolve, ele mesmo. E aí eu não estou falando de escala, eu estou falando da necessidade que a gente vem identificando de exponenciar esse desenvolvimento. Então, é possível montar programas de residências, de trocas, de... O Plano Nacional de Cultura, obviamente, é importantíssimo e foi citado pela secretária, que certamente vai falar sobre ele aqui. Eu só queria acrescentar um detalhe de uma discordância. Eu posso discordar das suas ideias, mas eu defenderei até o fim o seu direito de expressá-los. Você disse que não é o momento do novo, é o momento do mesmo. Eu acho que essa é uma questão delicada, porque eu acho que sempre, a meu ver, é sempre o momento do novo. Eu acho que as questões, quando são lançadas também para serem reavaliadas. Então, esse movimento, que eu entendo as preocupações em ruptura de continuidade de programas importantes, como foi colocado aqui como Cultura Viva, mas também entendo a saudável necessidade de se realimentar o processo, sem perder, obviamente, o norte da continuidade. Muito seguramente, se estivesse aqui o ex-ministro Juca Ferreira, ele estaria também revendo e reavaliando vários programas, como ele próprio declarou nas suas últimas entrevistas. Portanto, algumas mudanças são salutares. O próprio ar da administração pública exige uma renovação, exige uma relação de quadros. Eu não quero ficar eternamente no posto que eu estou. Agora, quero sim deixar bem claro que sou a favor da continuidade dos programas e acho que essa continuidade, ela se dá avançando, não apenas repetindo. Isso, modestamente, é a minha opinião sobre esse tema. Com relação às culturas indígenas, eu acho sim que é uma questão que é muito mais profunda do que o próprio exotismo com que às vezes ela é lidada, e nós conversamos já sobre isso na Funarte. Precisamos de integrar programas realmente nisso. A Funarte está aberta para te ouvir, vamos marcar essa agenda, assim, porque é muito importante para a gente estar antenado com esse programa. Aí tanto a Rede Nacional de Artes Visuais como a nossa área de artes cênicas. A cultura digital eu acho importantíssimo. Acho que é um item fundamental nesse novo momento que a gente está vivendo, principalmente, mas ela tem uma representação no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, a gente precisaria, talvez, aprofundar e trabalhar melhor essa participação. Bom, enfim, é isso. Pois é, aí, nesse caso, eu tinha até notado aqui de alguns programas que eu acho que nós poderíamos... não só trabalhar na área específica de atuação da Funarte, como trabalhar mais integrado com outras secretarias.
tanto com a Secretaria da Cidadania e Diversidade, como também com a Secretaria de Políticas Culturais e a Secretaria da Economia Criativa. Eu acho que tem questões de interface, de interação entre todas essas áreas e que deve ser levado em conta de uma maneira muito qualificada esse trabalho. Nós temos um trabalho na FUNAT com o CBTIG, né, que é o Centro Brasileiro de Infância e Juventude, e temos, eles são sediados, inclusive, dentro de um espaço da FUNAT, e acho que vale a pena a gente pensar e aprofundar melhor sobre isso. A gente precisa sentar e conversar com relação às estruturas populares, acho super importante. Eu quero lembrar que todo mundo que está nessa mesa aqui participou das duas conferências e da elaboração do Plano Nacional de Cultura. Ninguém está chegando agora nesse processo de discussão. Inclusive, na mesa da segunda conferência que eu participei, nos debates, tinha uma grande quantidade de representantes da cultura popular e da cultura indígena também. Então, um debate bastante rico. Eu vou pegar esse gancho para falar sobre os pontos de cultura indígena e todo esse trabalho. Na verdade, eu já recebia algumas lideranças indígenas, já recebia 3 lideranças indígenas expressivas que fizeram uma demanda. A gente conversou um pouco no colegiado, no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Eu acho que esse sistema de escuta tem que ser melhor elaborado, concordo com vocês em relação a isso. Eu acho que é um desafio a gente ampliar a rede, não só de ponto de cultura, mas ampliar também a maneira de entender isso que você estava falando, a cultura indígena para dentro dos programas do Estado como um conjunto. Tá? A gente tem hoje, por exemplo, a Rio+20. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso. A dimensão da diversidade cultural é uma das dimensões da Rio+20. Né? A gente já vem trabalhando com isso, eu pessoalmente já venho trabalhando na agenda da Rio+20 já tem uns 2 anos. Então, assim, para mim é uma questão importante a gente imaginar como que a política voltada para povos indígenas pode ser uma política que reflita uma participação mais expressiva do Brasil nessas discussões grandes que envolvem discussões territoriais, que envolvem uma discussão de sustentabilidade, no sentido de meio ambiente, equilíbrio ecológico, e também de modelos de desenvolvimento que consigam inserir essas práticas, esses saberes, esses ritos. Eu tive a oportunidade de colocar um pouco sobre isso. Uma das diretrizes que a gente está tratando dentro da Secretaria é pensar a relação entre cultura e meio ambiente, muito fortemente. Tá? Então, assim, a nossa ideia, eu primeiro pedi que fizesse um mapeamento de tudo que a gente tem feito, tanto na Secretaria da Diversidade, quanto da Cidadania, com programas, editais e prêmios. Acho que a gente precisa conversar e discutir para aprofundar também nessa dimensão. Uma ideia que a gente tem trabalhado, eu acho que a gente tem que trabalhar isso mais junto, colaborativamente com vocês, é essa política de representação, porque aí eu concordo que a gente tem um problema que muitas vezes, por exemplo, agora vai ter em Paris, em Bruxelas, em outubro vai ter um festival de Dias do Índio. Né? Esse festival não é um festival para estudiosos indígenas, é para lideranças indígenas. Então, é importante que a gente avance também nesse sentido. Tem vários fóruns mundiais nas quais o Ministério da Cultura tem articulação e que a gente precisa quebrar um pouco essa lógica de uma representação que vem falando sobre. Eu acho que a gente tem que ampliar e fazer com que a representação seja de quem, de fato, é evidente. Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem que estabelecer. E aí inclui os editais de pluralidade. Essa é uma das grandes experiências que a CID teve de iniciar esse processo, né, de editais a partir dos contatos telefônicos, das gravações em vídeo. A gente quer ampliar isso. Não imaginem que a fusão das duas secretarias representa um risco para os programas da diversidade, muito pelo contrário. Foi uma secretaria muito importante, mas de orçamento muito baixo. Tá? E o que a gente acredita é que essa fusão vai conseguir transformar esses programas não em 30 pontos de cultura, mas integrado numa lógica maior, que é desenvolver um programa nacional voltado para esse campo. Então, assim, as condições são melhores, elas não são piores. Isso também inclui o que o Marcos estava falando
sobre pessoa com deficiência. A gente fechou um acordo. Cadê o Marcos que eu não estou enxergando? A gente fechou um acordo com a Secretaria de Direitos Humanos para estar trabalhando, inclusive, um protocolo da obrigatoriedade do Ministério da Cultura, nossa especialmente, de atuar em cima das pessoas com deficiência, tá? Não só dentro da campanha de acessibilidade. E aí, Marcos, para te dar um depoimento pessoal, eu fui a pessoa que coordenou a campanha nacionalmente, essa campanha de acessibilidade, e acho que esse é um compromisso que a gente tem que avançar, não só do ponto de vista do acesso dos conteúdos culturais, mas de pensar também a pessoa com deficiência como um produtor de cultura, como um criador, né? Então, com certeza, eu acho que a tua participação e a tua contribuição aqui é importante, porque apesar de ter tido algumas iniciativas, eu acho que tem que ter uma política que consolide essa relação e que perpasse todas as vinculadas do Ministério da Cultura e as outras secretarias, e não só uma iniciativa circunscrita a um determinado tipo de projeto ou de programa. Eu sou do Conselho Consultivo do Prêmio desde 2005, fiz vários textos para o Célio Turino. No encerramento do programa, ele me chamou para fazer a curadoria daquele programa, que eram 26 programas para documentar a série. É claro que todo mundo, inclusive os integrantes do programa, quem participa, quem está de fora, quem está de dentro, quem coordenou, os coordenadores que tiveram, todo mundo tem considerações para colocar, e avanços e críticas. Eu também tenho as minhas, mas o fato é que eu estou aqui para tentar externalizar isso, e não acho que quando você está numa função pública, a sua opinião personalista é a que vale. O que vale é a forma como você conduz o processo político. E isso, com certeza, a gente está disposto a fazer. Vai ter mudanças no processo de cultura viva? Talvez tenha, mas eu não vou determinar elas do gabinete de Brasília. Vou determinar a partir do processo de consolidação que os colegiados, as representações, que um processo participativo indique, porque eles são necessários sim. Quando você fala, por exemplo, que o Escola Viva é uma solução para a relação de cultura e educação, eu discordo. Eu acho que é um princípio, mas ele não corresponde a uma solução global para as questões de cultura e educação. Tá? Agora, a partir dessa experiência e do que está colocado, do que está posto, a gente vai discutir e vai consolidar uma maneira de trabalhar. Então, assim, eu realmente, eu acho que quando eu coloquei aqui no início, e eu vou sempre me colocar de uma forma franca, aberta, porque eu faço parte do debate político de cultura há mais de 20 anos, tem muita gente que está nessa sala que já teve mesa comigo, que eu já estive escutando. Eu acho que é essa forma que a gente tem, debatendo ideias abertamente, formulando, criando, discutindo. Sou contra essa ideia de que pessoas garantem coisas. Eu acho que a gente pode discutir. Agora, na CID, por exemplo, praticamente todas as pessoas que trabalhavam na CID estão lá com a gente, estão trabalhando. Né? Na SCC também. Talvez tenha tido a troca de 1 ou 2 coordenadores, mas isso não implica necessariamente um processo de ruptura. Implica nos processos de mudança, senão a gente está adotando aquela visão de que cargo público ou cargo de confiança é uma coisa eterna, e isso não pode ser. É transitório. Isso é democracia. Tá?